Vamos supor que nós estejamos na rua caminhando tranquilamente e eis que somos abordados por alguns assaltantes. Eles nos levam tudo. Nós ficamos tremendamente assustados, evidentemente. E a gente vai para a delegacia fazer o BO disto. Né? Você e eu aí, né, assaltados. E óbvio que nós vamos fazer o BO. Fizemos o BO, mas aquela coisa. Começa a investigações e daqui a pouco lá o investigador começa a investigar lá e chega à conclusão e tal. E aí eu chego e digo para você assim, amigo, vamos fazer assim? Vamos deixar isso. Vamos investigar isso aí mais, isso aí tá, né? Isso aí já passou, a gente já recuperou o bem material. Não quer investigar uma coisa que já se foi, uma coisa tão ruim. Tu começa a ficar desconfiado. Pô, o cara foi assaltado junto comigo, se assustou comigo, e agora já não quer mais ser investigado? Por que ele não quer investigação? E aí o investigador vai, e o cara começa a tirar o corpo fora, até que então a polícia conclui que os outros assaltantes, vamos dizer que fosse 2 assaltantes, eles estavam de conluio comigo. Eu, né, reparti metade do roubo com eles, né, do que provavelmente seja aquilo que é o roubo do meu amigo, da minha amiga. E aí eu pergunto, eu sou vítima ou eu também sou, vamos dizer assim, né, réu, culpado? Por que eu estou fazendo essa relação, essa suposição? Porque, assim como o Guilherme de Pádua chorou no velório da Daniela Pérez, nós podemos ter o PT também, que se diz tão a favor da democracia. Inclusive a última propaganda do PT foi usando algumas cenas desse atentado horroroso, dizendo que é contra esse tipo de coisa. Mas se ele afrouxou, se ele sabia disto e deixou isso acontecer para ganhar politicamente, ele também é coautor do processo. Ele também é quem atacou a democracia juntamente com Bolsonaro. E, portanto, a sua fala em favor da democracia é uma fala que não tem valor algum. E eu estou dizendo isto porque talvez ninguém da chamada esquerda, né, dos chamados, né, dos vulgos progressistas desse país, que já se calaram para tantas outras coisas horrorosas, como teto de gastos contra o nome, consignado para aposentado, né, juro alto, né, para consignado, imposto de renda para quem ganha um salário mínimo e meio, para todas essas atrocidades, para esses que se calaram para isto, talvez se calem também perante uma situação em que possa indicar que o governo Lula sabia dos atos e deixou acontecer para ganhar politicamente sobre isso. E se isso se confirmar numa CPI, isso é a maior derrota política do Lula e do PT. Mas mais do que isto, engana-se o bolsonarismo que isso é um ganho político para o bolsonarismo. Porque isso só comprova e, né, corrobora aquela tese que o bolsonarismo caminha ao lado, de mãos dadas com o lulismo. Então, haverá, e eu acredito que sim, uma desilusão tão grande por parte do eleitor, inclusive esse eleitor médio, que é o que realmente decide a eleição sobre A e B, ou L e B, que, enfim, as coisas poderão ficar muito ruins para o bolsolulismo. Então, meus caros, eu temo por uma CPI que daqui a pouco tente apaziguar, fazer um acordo entre os tão diferentes que no fundo são tão iguais. Na verdade,
podemos ter a comprovação de que o dia 8 foi mais uma tramóia destes que estão aí, hoje no poder, e desses que saíram do poder, mas que tramam junto contra a República. E aí, gente, até quando nós vamos ficar calados para esta podridão toda? Nós não podemos nos calar. Nós temos que botar o dedo na ferida. Nós temos que investigar. Porque não basta o STF condenar 100 peixinhos miúdos. É preciso condenar os que são os autores de verdade, que estão nos gabinetes dos mandatários do tempo presente. Ou de um tempo, mas não tão presente. A verdade é que o eleitor fanático de Lula e Bolsonaro não é capaz de elegê-los. E existe uma população que, se vai para um ou para outro, é só por um temor de um ou outro. Talvez o bolsonarismo crie o temor de ambos. E aí, meus caros, o caminho para uma via alternativa é um caminho enorme. E aí, meus caros, quem sabe nós possamos ter, de fato, no futuro, um presidente de verdade. E se confirmado tudo isto, que sejam punidos todos. Quem sabe, assim, começaremos a ser um país sério de verdade.